Eu fiquei na dúvida qual desses conselhos eu colocaria em primeiro lugar, que tem duas que eu acho muito importantes, então eu vou citar uma e depois citar outra. Uma, a gente já falou um pouquinho quando falamos sobre aquele vídeo Esse Romance é Bom, que é você situar o autor clássico e aquela obra ou obras clássicas dele que você quer ler no tempo e no espaço. Você ter uma ideia do contexto histórico, sociocultural, né, daquela obra, daquele autor. Porque isso vai nos ajudar a compreender. Já não é nenhuma questão de avaliar, como no vídeo que eu falei do Esse Romance é Bom, mas no sentido de compreender e poder apreciar aquela obra. Porque a gente vai encontrar um vocabulário difícil, um vocabulário em que muitas vezes as palavras já são palavras que caíram em desuso, chamados arcaísmos. Quanto mais recuado o texto clássico que a gente estiver lendo, mais provável é que isso aconteça. A gente vai encontrar palavras mais difíceis num texto clássico do século XVII do que um do século XIX, é natural. A gente vai encontrar também uma estrutura de diálogos e até a forma como os personagens se dirigem uns aos outros nos diálogos, que pode nos espantar, porque tem a ver mesmo com uma etiqueta da linguagem que era comum nos textos mais antigos, nos textos do século XIX, nos textos do século XVIII, nos textos do século XVII. A gente vai encontrar um número maior de descrições, a não ser que a gente esteja lendo uma peça, mas se a gente estiver lendo um romance, uma novela, um conto clássico, séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, a gente vai encontrar o maior número de descrições, descrições dos cenários, descrições das roupas. E isso não é um defeito, porque você está lendo um texto que na época em que foi escrito, essa questão das descrições era considerada uma virtude, considerada uma característica da boa escrita. A gente pode até dizer que não gosta das descrições, porque gosto pessoal, como eu também já coloquei no outro vídeo, é uma coisa que não se discute. Cada um tem o seu gosto pessoal. Agora, dizer que o excesso de descrições é um defeito, aí a gente vai ter que botar defeito em todas as obras, na grande maioria, os 90% de obras clássicas que foram escritas até a primeira metade do século XIX, mais ou menos, ou até 1870, 1880, por aí. Onde abundam as descrições, né? Descrições das vestimentas, descrições dos cenários, descrições das paisagens. Então a gente tem que se habituar com tudo isso. E aí é bom que você saiba onde aquele autor se encaixa no tempo e no espaço, qual o tipo de sociedade que ele viveu. Para você poder apreciar isso. E para estar até preparada para isso não te travar logo no início da leitura. Uma outra coisa é a gente, localizando o autor no tempo e no espaço, poder entrar na mentalidade dos seus personagens, que isso é muito importante, para a gente poder participar da trama e entender os conflitos dos personagens, não ficar assistindo de fora ou achar aquilo incompreensível. Por exemplo, você pega um Jane Eyre, da Charlotte Brontë, quem leu sabe que o clímax do romance se dá quando a Jane tem que tomar uma decisão, quando ele está diante de um dilema moral. Mas nós, como leitores do século XXI, muitas vezes já temos uma escala de valores, princípios que são muito diferentes da heroína do Jane Eyre, da heroína título. E aí, nós podemos achar muito esquisito que ela esteja em todo aquele conflito, nós podemos achar que a Jane é exagerada, que ela é puritana demais, que ela é até uma sonsa. Eu já vi pessoas dos dias de hoje chamar a heroína de sonsa. E eu acho que o problema está aí. A pessoa, né, o leitor, a leitora, não conseguiu se colocar no lugar da personagem porque não entendeu quais os conflitos, quais os valores que norteiam a heroína título do Jane Eyre. Então essas coisas são boas para nos ajudar, para a gente não estranhar e para a gente poder até se envolver, né, pela história e pelos dilemas, pelas dificuldades, pelos problemas, pelos sofrimentos dos personagens. Porque eu acho que uma das coisas mais chatas quando você pega uma obra de literatura para ler é você ler e não conseguir se envolver com a história, não se empolgar, não se deixar cativar, né, pelos personagens, você assistir aquilo tudo, todo aquele sofrimento, todos aqueles problemas, sem se condoer, sem torcer, né? Então a gente deve fazer isso, fazer esse esforço de saber um pouquinho sobre o autor e sobre a obra, para a gente poder entender e poder apreciar e poder se envolver com a história. A gente vai ter essas dificuldades de vocabulário, de excesso de descrições, de arcaísmos, como eu falei,
de diálogos mais elaborados, com uma certa etiqueta, tudo isso a gente corre o risco de estranhar. Mas então a gente deve justamente localizar esse autor no tempo e no espaço para a gente não levar aquele choque quando começa a ler. A outra regrinha, a outra dica, digamos, que eu pensei em colocar antes dessa, mas fiquei na dúvida, é a questão do você escolher, quando você pensa em ler uma obra clássica, você escolher de preferência, para te ajudar mesmo nessa empreitada, que às vezes a gente não está habituado a ler literatura clássica, escolha um clássico que esteja dentro do gênero, do tipo de livro, do tipo de assunto que você gosta. Mesmo que alguém diga para você, você tem que ler o Shakespeare, digamos que você não gosta de peças. Aí você vai, porque essa pessoa, amigo ou o que for, disse para você que você tem que ler, você vai lá, não gosta, porque você não gosta de peça, você acha mais chato ler teatro, e aí você tem já tem os problemas próprios de você estar lendo um texto do século XVII, né? Uma linguagem toda diferente, um tratamento nos diálogos toda diferente, porque teatro é só diálogo mesmo. E você já não gosta de ler teatro, não gosta de ler peças. Quer dizer, bloqueou. Você já vai ficar traumatizado para passar para outras obras clássicas. Então eu diria, comece a ler um clássico, comece a pegar os clássicos para ler, dando preferência ao gênero que você gosta, até o estilo de época que você acha mais atraente. Eu gosto muito de poesias do período romântico. Então, de repente, você deve começar pela literatura do período romântico, ao invés de pegar o realismo, né? Ou pegar o naturalismo, ou pegar o neoclassicismo. Comece pelos romances do período romântico. Se você gosta da poesia do período romântico, é mais provável que você goste dos romances, das novelas, dos contos do período romântico, do movimento romântico. Eu não acho nada interessante Shakespeare, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, mas eu até que gosto de histórias de terror. Então pegue um Drácula, do Bram Stoker, que é um clássico para ler, de 1897. Pegue um Médico e um Monstro, que é um clássico também de terror, de 1888, mais ou menos, 1886. Pegue os contos de Edgar Allan Poe, né, que escreveu na primeira metade do século XIX. Todos esses são clássicos e estão dentro de um gênero que você gosta. Eu gosto mesmo de histórias de amor. Pegue uma Jane Austen. Pegue o Emma. Pegue o Orgulho e Preconceito. Pegue o Persuasão. E, aliás, eu tenho visto, através até da internet, algumas pessoas que não costumavam ler os clássicos e que aí foram ler a Jane Austen e estão gostando. Quer dizer, elas começaram por aquilo que elas atraía, que as interessava. E agora não pode, ninguém pode virar para elas, esnobá-las e dizer que você não lê os grandes textos, não lê os clássicos. Elas estão lendo Jane Austen. Elas escolheram bem qual o caminho, qual a porta pela qual entrar primeiro. Você pode até, de repente, depois resolver, quando você já estiver lendo bastante os clássicos, dentro do gênero, do tipo de livro, do assunto que você gosta, procurar outros. Mas comece primeiro por aquilo que te atrai. Para você não ter esse choque, não começar por uma coisa que não é do seu gosto pessoal e, de repente, criar um trauma e uma resistência.